Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de quinta-feira pela nossa Casa Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelar do Luz, Santa Catarina. E a palestra da noite sobre minha responsabilidade com o tema Pureza de Coração. Então, para início da palestra da noite, como de nosso costume, primeiramente, peço que elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai toda a luz, amparo, proteção, que não nos falte a palavra. E pedimos ao Pai que possamos, através do conhecimento, acender em nós mais uma fagulha de luz que venha a nos iluminar a consciência nessa existência. Pai amado, na certeza de Teu amparo e da Sua bênção, damos início ao tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à palestra da noite com o tema Pureza de Coração, palestra qual usei como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas palestras assistidas e também uma mensagem de Emmanuel que ele intitulou como Pureza de Coração, tá bem? Então, vamos começar a nossa reflexão da noite. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está em Mateus 5:8. Então, certa feita, Jesus nos faz nesta exposição dizendo: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Continuando, apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham a eles. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Isso está em Marcos, capítulo 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Então, a pureza de coração que Jesus se referia aqui, os Espíritos nos fazem essa reflexão dizendo, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E aqui também fez com que eu me recordasse de uma questão que Kardec fez aos Espíritos, né? A número 10 do livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, não, pois falta-lhes um sentido. E aqui nos diz, né, Jesus, que somente aquele que tem puro coração poderá ver a Deus. Então, dentro, né, desse contexto, nós vemos que nós, enquanto seres humanos aqui encarnados, nos falta esse sentido para a compreensão, para poder ver Deus como eles colocam aqui. E a pureza de coração, acredito eu, estar dentro desse processo de desenvolvimento deste sentido que ainda nos falta, né? Então aqui, como eles dizem, orgulho e egoísmo é excluso, né, da pureza de coração, e sim a simplicidade e a humildade que ali se assemelham. Por isso Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então aqui os Espíritos também nos traz essa reflexão, né, da reencarnação, né, que Jesus usou ali o exemplo da criança, mas isso o Espírito, né, que na atual existência ele está no estágio de criança, né? Se ele traz grandes débitos com ele, né, de outras existências. Então os Espíritos fizeram esse questionamento, né, essa reflexão. E aqui, continuando, eles vão dizer, né,
Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criança, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Então, aqui eles explicam, né, essa colocação do Cristo, quando se referiu àqueles que não se assemelharem a essas crianças não entrarão no reino dos céus, né, não verão a Deus. Se referia, então, à candura, né, o jeito doce, o jeito puro da criança, sem levar em consideração, né, aquilo que ela traz, mas sim aquele intuito da criança que está ainda descobrindo, aprendendo, que não fez na atual existência nada que pudesse lhe agravar ou lhe trazer mais débito, certo? Eu acho interessante nós comentarmos aqui que eu vi na palestra de Arthur Valadares uma parábola que traz muito dessa reflexão sobre a pureza de coração. E é a parábola do bom samaritano, talvez alguns de vocês conheçam, e ela diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancando, e se retiraram, deixando-o quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, né? Passou distante. Mas um samaritano, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Isso está em Lucas, capítulo 10, 32 a 35. Então, qual é a reflexão dessa parábola, né? Trazendo para o nosso tema pureza de coração, com uma reflexão que o Arthur faz na palestra dele. Quando o sacerdote vê aquele homem caído, e até mesmo o levita, né, como dito na parábola, na época se tinha como costume, como aqui diz o azeite e o vinho, muitas vezes de aparência, né, tinham uma postura, chegavam até determinado altar, lá depositavam o vinho e o azeite, como diz aqui, e lá, fazendo então esse seu rito, eles sentiam-se como mais puros, né, fizeram aquele rito de purificação e tal, e chegando aos pés daquele homem, eles poderiam ter tido compaixão, empatia, né? Como também nos faz refletir nesse sentido, mas também o levita, o sacerdote, também se questionavam, né? Seria este que está ali, todo ensanguentado, né? Com as vestes rasgadas, não conseguimos identificar, né? Se é judeu, se é, enfim, samaritano, né? Porque não, dependendo do que fosse, eles consideravam que poderia ser alguém considerado impuro e eles, ao tocar, né, pegariam para si essa impureza. Então, qual seria a real pureza, né, que agradaria a Deus? Seria essa, de ir lá no altar, depositar o vinho, o óleo, ou como fez este samaritano, chegou aos pés, independente de reconhecer ou não, né, o óleo e o vinho que carregava usou para aliviar as feridas daquele que estava ali necessitado, né? Não perguntou de que origem era, de que crença, simplesmente agiu para, de alguma maneira, trazer algum alívio, algum conforto.
né? Então, qual seria a real pureza de coração? Seria aquela pureza que muitas vezes eu busco num determinado rito, enfim, ou algum determinado hábito, mas depois, na conduta com o meu irmão que está ao meu lado, com uma outra pessoa, acabo tendo uma conduta considerada desleixada, enfim, sem sentimentos, uma conduta fria, né? Então, essa parábola, muito bonita e muito interessante para essa reflexão, né? Que traz esse tema, compaixão, empatia e qual o verdadeiro grau de pureza. Seria aquela pureza exterior ou a pureza interior que devo estar praticando, né? Os ensinamentos do Cristo mostravam que a pureza vem para auxiliar a renovar aquele que ainda encontra-se, né, nas sombras, em situações impuras. Então, a real pureza, quando adquirida, ela espalha, né, essa luz, essa pureza, como diz o termo aqui, né? Porque essa pureza da alma, né, é ir se despojando, então, do material, das sombras, das dificuldades, dos vícios, né? Então, muito interessante essa parábola para a nossa reflexão. Emmanuel nos trouxe uma mensagem, né, através da mediunidade de Chico, intitulada Pureza de Coração. E a mensagem diz mais ou menos, já começa assim: não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Quantos de nós, né, quantos nós vemos presos aos imperativos da aparente pureza exterior, né? Aos olhos da sociedade, pessoas de condutas muitas vezes limpas, como, né, se coloca aqui, mas muitas vezes no seu íntimo, talvez no seu ambiente familiar, talvez no seu ambiente profissional, enfim, carregam então sombras, chagas e dessa maneira acabam não trabalhando aquilo que deveria, né, de se auto-melhorar e carregam então exteriormente esses imperativos de uma pureza exterior que ele ainda carrega preso, né, preso a ele, né? Então, aparência muita vez é contraste e ilusão. Então, muitas vezes aquilo que às vezes a pessoa tenta demonstrar exteriormente não é o que ela carrega, né? Muitas vezes em determinadas situações vemos pessoas com palavras doces e com o mínimo contradito se transforma, se revela, né? Quantos daqueles que buscam, muitas vezes onde está tudo bem, buscam de alguma maneira trazer a palavra que ofende, que fere, né? Na verdade, ela está demonstrando o que ela carrega no coração dela, né? E perante os outros, muitas vezes fora do ambiente familiar, busca aparentar um ser de boa fé, muitas vezes um ser engraçado, brincalhão, sério, enfim, de diferentes condutas. Mas e o que está no íntimo, né? Será que carrega a pureza? Será que busca, então, a conquista desta pureza de coração? É algo que devemos nos questionar. Há pessoas que trajam linho alvo carregando lodo na consciência. Quantos, né? Muitas vezes carregam aquilo que muitas vezes os escravizam. Falando assim numa parte, talvez, vou usar aqui um exemplo, vamos usar um exemplo financeiro. Quantos que por uma certa ostentação trajam aquilo que muitas vezes os escravizam de forma profissional no trabalho, onde precisam trabalhar mais e mais e mais para arcar com as despesas daquilo que é uma coisa simples, que poderia ser outra coisa que estivesse usando, seja, vou usar um exemplo, estou usando uma roupa, um veículo. Muitas vezes a pessoa se escraviza para conquistar algo material, para sustentar uma certa visibilidade, né, essa ostentação perante a sociedade, mas no íntimo carrega o quê? Né? Se simplesmente há esse desejo de agradar os outros aos olhos,
e não pelo que se é, né, já é uma conduta questionável, certo? Porque aquele que busca a sua melhora interior, a sua reforma íntima, busca se purificar, usando o termo desta palestra da noite, este, através do seu trabalho interior, das suas ações, é visto como exemplo, como alguém que é agradável de se ter a companhia, né? Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Aqui, nesse termo, juízes de mãos corretamente lavadas, acredito eu querer se referir ao tempo do Cristo mesmo, onde muitas vezes sabe-se que há histórias onde os fariseus chamavam Jesus para jantar à casa e debater algum tema, e Jesus entrava e os fariseus diziam, mas ele nem lavou as mãos. E esse lavar as mãos, como também muito bem explanado por Arthur, não é no quesito de higiene, não era ali de higienizar as mãos e então ter a sua refeição, mas sim no ritual que se tinha do lavar, enfim, no rito, na maneira, do gesto, nesse sentido. Então aqui quando ele diz assim, há juízes de mãos corretamente lavadas, acredito ser nesse sentido da época, de juízo de manter aqueles hábitos perante a sociedade, de seres corretos, né? E o espírito, então, um espinheiro de venalidade cruel, né? Então, mais uma vez nos chamando a atenção quanto àquilo que muitas vezes é visto de uma maneira exterior, mas o que se carrega interiormente é totalmente diferente. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Tribunos eram os funcionários públicos romanos, né? Então, que tinham então frases perfeitas e discursos de bem, de sagração no bem perante a sociedade, e o sentimento com venenosas raízes no mal. Então, há algo, né, que acho que até aqui eu acabo me antecipando um pouco, mas o tempo, né, traz isso, cedo ou tarde, né, a máscara cai, como se diz. Então, é preciso se refletir para não estar buscando, muitas vezes, agradar o exterior, se desagradando interiormente, né? Quantos têm essa conduta? Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Então aqui ele chama atenção a todos aqueles crentes, né, aqueles que creem em Deus, que se reúnem em determinado lugar, independente de que religião do que for, onde lá se elevam o pensamento a Deus, oram, fazem suas preces, aparentemente se buscando, né, a sua aproximação com Deus, porque é isso que as religiões buscam, né, estreitar os laços do homem com Deus, aproximar, né, nesse sentido, né, quero dizer, e saindo da porta para fora, dissimulando ódio, exclusivismo, egoísmo, orgulho, né? Então, que forma de conduta seria essa? Será que busca a reforma íntima interior, né? Será que aquilo que eu estou buscando em uma religião, esse estreitamento dos laços com Deus, ou um entendimento da vida futura, seja qual for o motivo, será que eu estou aplicando isso em mim? Ou eu só vivo isso em certos momentos ali dentro e depois isso não serve mais, né? Então, não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. E aqui o mundo, eu ouso em dizer que o mundo que ele se refere não é apenas o mundo aqui, o planeta Terra, mas o mundo que cada um de nós é. Cada ser é um mundo particular. Chega a ser cada um um universo, né?
seja de sentimentos, de ideias, de condutas, do que carregam em si, né? Não basta a afeição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. Seja do mundo físico aqui, o nosso planeta, seja no nosso mundo interior, né? Então não basta apenas uma aparência externa. E nos dias atuais, quantos vemos sorrisos, enfim, situações aparentemente muito alegres na internet e no íntimo o ser carrega sofrimento, solidão, não consegue se conectar com Deus, não perde de certa maneira um propósito de vida, né? Mas busca agradar de uma maneira exterior, né? Busca demonstrar nas redes sociais algo totalmente diferente daquilo que carrega interiormente, né? A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. Então continuando no exemplo, né? Muitas vezes tudo isso, às vezes aparentemente exterior, o tempo é implacável e consome com isso, né? Porque o transitório é transitório. Nós devemos buscar as conquistas permanentes, né? Do eu, da nossa conduta, aquilo que eu vou levar quando eu deixar essa vida terrena, certo? A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Como eu disse lá no começo, né? Quantas vezes se escravizam muitas vezes para ter, nessa frase que Emmanuel traz, uma vestimenta, marcas, não estou dizendo que é errado, né? Mas aqui a gente está refletindo sobre talvez uma condição, né, diferente daquilo que talvez eu tenho e está de acordo com a minha atual realidade ou de repente com a minha situação financeira, com aquilo que eu tenho como prioridade. É nesse sentido que eu estou falando. E aqui, como ele diz assim, a impecabilidade do traje, muitas vezes é o esconderijo de interesses inferiores, pode ser manter aquele status, aquela ostentação de algo que eu não carrego e muitas vezes me escravizo, né, para poder honrar talvez as parcelas que fiz para adquirir aquilo. Então você veja que tudo aquilo que traz de alguma maneira um sofrimento, que é imperfeito, que não está de acordo com aqueles propósitos permanentes, né, que não são transitórios, de alguma maneira nos trazem algum tipo de sofrimento, de dificuldade. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza de coração e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Grande chamada de atenção, né? Aquele puro de coração, ele vê beleza, ele vê o bem, a pureza, o bem por onde passam, por onde caminham. Quantas pessoas, por vezes, pessimistas, né, que estão ao nosso lado, quantas vezes são pessoas que às vezes temos dificuldade de estar próximos. Por quê? Porque ainda não conseguiram fazer essa prática de buscar essa pureza, de buscar fazer sua reforma íntima, de buscar ir extirpando, né, suas dificuldades, suas vicissitudes, suas más inclinações, né? E aquele que tem o coração limpo caminha vendo o bem por onde passa, né? Então ele vê muitas vezes numa oportunidade, num trabalho, às vezes difícil, mas ele tenta ver o lado bom, né? Hoje estou num trabalho difícil, mas quantos que no momento talvez estejam sem trabalho e queriam estar no meu lugar? Meu trabalho muitas vezes de uma forma poderia ser melhor, poderia, mas muitos ainda estão em condições piores, né? Então devemos ser gratos por aquilo que já conquistamos, sempre buscar melhorar, claro, mas precisamos ver o bem, né? O bem das pessoas. Do coração puro sobe a luz celeste ao cérebro que raciocina.
sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Então, aquele que já encontrou parte desta pureza, que já começou a sua reforma íntima, já compreende, né, aonde que ele quer chegar, né, quais são os propósitos dessa vida, o que eu devo buscar para mim, né, me autoconhecer, né, me auto-melhorar. E essa luz celeste sobe ao cérebro que raciocina. Então você usa a razão também, né? Você pensa, você não aceita, não aceita e não refuta sem raciocinar, né? Você então raciocina e compreende, né, aquilo que cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. E aqui Emmanuel ainda destaca a parte melhor. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. Uma vez eu já me citei numa palestra aquele exemplo que o Haroldo contou, que é um palestrante e é juiz, de uma época que ele foi transferido para uma cidade da qual ele não queria ir morar para trabalhar. E ele encontrou uma senhora e, vendo nele aquele semblante cabisbaixo, ela diz para ele: olha, te vejo triste, né? Mas vou te dizer uma coisa. Nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Então nós devemos buscar a parte melhor onde estivermos. Todos nós temos algum familiar que é difícil. Aquele familiar que é difícil, você vai ver as partes boas, as qualidades que aquele ser tem. É preciso instruir, muitas vezes é cansativo, claro que é, mas jamais desistir, né? E não só por isso também Deus colocou você como alguém para estar ali sendo o alicerce e auxiliando junto àquele que precisa, né? E Jesus nos traz grandes ensinamentos, como o nosso modelo e guia, que é, né, da humanidade. O sopro divino alenta na criação todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir, né? Isso também não quer dizer que não vale agir, né? É preciso agir em determinadas situações, mas com discernimento, serenidade, buscando o lado bom, buscando a melhor parte, né? Não simplesmente indo só no sentido ruim, no sentido de ferir, de condenar. Não, buscando auxiliar, né? E isso é uma demonstração de caridade, que é um item indispensável para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual e moral. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação de seu amor infinito. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso. Indiferentemente do lugar, alguma situação, alguma coisa pode acontecer, vai se gerar, né? E o apelo do Todo Misericordioso pode ser você ali naquele exato momento, para que você tenha a palavra moderada, o equilíbrio, o discernimento, para que aquela situação se defina da melhor maneira possível, né? Para isso, preparo é preciso buscar se melhorar, se conhecer. É fácil? Não. Não é do dia para a noite, não. Mas é preciso, né? E pouco a pouco nós vamos vendo a melhora que vamos fazendo em nós, e isso vai nos purificando, nos trazendo esta pureza de coração, como é o tema da noite. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os podres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas, para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia
em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Lindo como Emmanuel termina a mensagem. Então busquemos auxiliar a todos, indiferentemente, como ele coloca aqui, né? Velhos, jovens, bons, não tão bons, né? Seres felizes, infelizes, sábios, ignorantes. Devemos sempre buscar auxiliar, né? E nesse mecanismo que estamos introduzidos, é assim que vamos pouco a pouco, né, lavando o tecido sutil da nossa alma, fazendo com que o nosso coração se faça mais puro, para que então, um dia, em espírito e verdade, estejamos com a divina presença de Deus. E assim ele conclui, né? E eu também, assim, venho chegando ao fim do tema da noite, né, dessa reflexão. E apenas a título de complementar, trago mais uma questão do Livro dos Espíritos, né, já que falei da caridade, da pureza de coração. Aqui Emmanuel termina nos deixando essa linda mensagem. E a questão 886 do Livro dos Espíritos diz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Kardec perguntou aos seus espíritos: como Jesus entendia a caridade? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Né? Então, estaria aqui grande chave, né, desse mecanismo do qual faremos com que o nosso coração se purifique, que a nossa alma se faça brilhar a luz divina que cada um de nós carrega, né? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas, né? Quão difícil muitas vezes para cada um de nós, mas possível e preciso, pois assim evoluímos. Tá bom, pessoal? Então, chego ao fim do tema proposto da noite. Espero, de alguma maneira, ter contribuído, né, de alguma forma, em conhecimento, em alguma reflexão, juntamente com vocês. E para encerrar, uma vez mais, peço, elevemos o nosso pensamento ao Pai, pedindo ao Pai sempre sua inspiração, pedindo sabedoria, ouvidos para o nosso anjo guardião, que nos auxilia nessa existência terrena. Pai amado, que sua luz esteja conosco, que sejamos sábios nas escolhas, na nossa conduta, que possamos, ó Pai, fazer desta existência terrena proveitosa, para que possamos alçar os reinos celestes quando chegada a hora. Pai amado, agradecendo por tudo e pedindo, ó Pai, derramai suas bênçãos, sua luz a todo irmão sofredor, encarnado ou não, que mais necessita. Pai amado, agradecendo pelo dom da vida e na certeza de sua bênção, assim encerramos a palestra da noite. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então, agradeço mais uma vez a cada um que chegou até aqui nesta palestra. Espero grandemente ter contribuído de alguma maneira com vocês no tema da noite e seria isto. Então, até uma próxima. Tchau, tchau.